Em uma revelação inesperada, o almirante Rob Bauer, comandante militar da OTAN, expôs um temor que raramente se ouve dos líderes de sua posição. Durante uma reunião fechada, ele declarou que a Aliança Atlântica não está suficientemente equipada para enfrentar a ameaça nuclear da Rússia. De acordo com simulações altamente secretas, ficou claro que as defesas europeias são incapazes de interceptar os poderosos mísseis balísticos intercontinentais russos, como o infame RS-20 e 8 Sarmat, também conhecidos como Satan II. Além disso, os submarinos de classe Borei, que patrulham as águas gélidas do Ártico com extrema discrição, são considerados inatingíveis pelos sistemas de defesa da OTAN, intensificando ainda mais o clima de preocupação entre os aliados ocidentais. Bauer, com um tom de alerta, também reconheceu a superioridade do arsenal nuclear russo, uma afirmação que, embora incomum, refletiu a crescente ansiedade dentro da aliança. Durante uma entrevista que vazou para a mídia, ele confirmou o que muitos já suspeitavam. A Rússia continua sendo a maior potência nuclear da Europa, com um estoque impressionante de mais de 6.000 ogivas. Desse total, cerca de 1.600 estão prontamente posicionadas e em alerta, prontas para serem acionadas em caso de necessidade. Essa disparidade é ainda mais chocante quando comparada para os arsenais de outros países europeus da OTAN. Para se ter uma ideia, a França possui algo em torno de 290 ogivas, enquanto o Reino Unido não ultrapassa as 220. A diferença entre os arsenais nucleares vai muito além da simples contagem de ogivas, estendendo-se à complexidade e à inovação dos sistemas de lançamento. A Rússia, com sua tecnologia de ponta, tem à disposição mísseis balísticos intercontinentais que podem atingir qualquer parte do mundo. Exemplos como o RS-20 e 8 Sarmat, apelidado no ocidente de Satan II, são testemunhos do imenso poder que a Rússia pode mobilizar em questão de minutos. Este tipo de armamento, com capacidade para carregar até 10 ogivas hipersônicas independentes, tem um alcance impressionante, superior a 18.000 quilômetros, tornando qualquer tentativa de defesa praticamente inútil. As tecnologias de interceptação atuais, mesmo nos países mais avançados da Europa, não são capazes de lidar com uma ameaça desse porte. Por outro lado, as potências nucleares europeias, como o Reino Unido e a França, têm suas estratégias dependentes quase que exclusivamente de submarinos. O Reino Unido, por exemplo, conta com a classe Vanguard, composta por 4 submarinos, cada um armado com os mísseis Trident 2D-5. Estes submarinos representam a totalidade da capacidade dissuasiva britânica. A França, com uma abordagem similar, mantém sua dissuasão nuclear em uma escala bem mais modesta, especialmente se comparada com os mísseis balísticos intercontinentais da Rússia. Enquanto isso, a Rússia continua a expandir suas capacidades, inovando com tecnologias que superam em muito as dos seus rivais europeus. O Poseidon, um torpedo nuclear autônomo, é um exemplo claro dessa vantagem tecnológica. Projetado para escapar de qualquer sistema de defesa, o Poseidon pode carregar uma ogiva nuclear de 100 megatons, com potencial para gerar um tsunami radioativo devastador, capaz de destruir grandes cidades. Nenhum país europeu possui um armamento sequer similar, pois a maioria ainda se prende a métodos convencionais de dissuasão, enquanto a Rússia já deu passos significativos rumo a novas formas de poder militar. Um dos aspectos mais críticos da postura russa é sua disposição em utilizar armas nucleares em cenários de ameaça existencial. A doutrina de defesa de Moscou é clara: se o território da Rússia for atacado ou sua soberania comprometida, o uso do arsenal nuclear será uma opção imediata. Essa abordagem foi reafirmada pelo presidente Vladimir Putin, que, em 2022, deixou claro que, caso a integridade territorial do país esteja em risco, a Rússia recorrerá a todos os meios necessários para garantir a segurança de seu povo. Em contraste, as nações europeias continuam a se envolver em discussões sobre a necessidade de reduzir as tensões, mas carecem de recursos suficientes para se proteger de uma possível retaliação nuclear de uma potência
potência como a Rússia. Outro fator que tem gerado apreensão é a presença dos aviões de bombardeio russos no Báltico. Esses bombardeiros possuem a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares a distâncias impressionantes, o que significa que, em um confronto, os alvos na Europa Ocidental estariam vulneráveis muito antes de uma reação ser organizada. Embora o Reino Unido e a França mantenham frotas aéreas militares próprias, seus aviões não possuem nem o alcance nem a potência destrutiva dos bombardeiros russos, colocando-os em clara desvantagem estratégica. Além disso, a segurança da Europa depende, em grande medida, da infraestrutura militar dos Estados Unidos. No entanto, essa dependência apresenta desafios significativos. A infraestrutura americana, embora sofisticada, não é capaz de garantir proteção eficaz para toda a extensão do continente em caso de uma ofensiva nuclear em larga escala. A falta de profundidade territorial na Europa também representa uma vulnerabilidade crítica, pois o continente está cercado por potenciais inimigos e depende fortemente de aliados transatlânticos para sua defesa, o que pode comprometer sua capacidade de resistir a uma ameaça nuclear maciça. O temor expressado por este alto oficial da OTAN não se resume apenas à questão geográfica, mas também à vantagem estratégica inigualável que a Rússia tem em um eventual conflito. Com vastas extensões de território e uma rede de bunkers e sistemas de transporte militar prontos para qualquer contingência, a Rússia se apresenta como uma fortaleza que desafia qualquer tentativa de invasão ou retaliação nuclear. Enquanto isso, o público europeu continua sendo alimentado com a narrativa de que a OTAN pode dissuadir qualquer agressão russa. No entanto, especialistas sabem que a realidade é bem diferente. A Rússia não só tem a capacidade de destruir cidades europeias em minutos, mas também a determinação de usar seu arsenal caso sua soberania esteja em risco. A tensão cresce a cada exercício militar realizado pela Rússia perto das fronteiras da OTAN, com simulações que incluem o lançamento de mísseis nucleares táticos, testando as defesas europeias e destacando sua vulnerabilidade. Diferente de seus homólogos europeus, que estão imersos em debates sobre a legitimidade do uso da força nuclear, a Rússia mantém uma postura clara e firme. Sua doutrina prevê o uso de armas nucleares táticas em resposta a uma agressão convencional que ameace a existência do Estado russo. A OTAN não tem nem a capacidade técnica, nem a resolução política para igualar esse nível de dissuasão. Por fim, os esforços para modernizar as forças nucleares da França e do Reino Unido parecem pálidos diante dos avanços russos. As decisões da Rússia de posicionar esses sistemas em Kaliningrado, um enclave no coração da Europa, deixam claro que Moscou não hesitaria em utilizá-los se necessário. Além disso, a capacidade de resistência civil e militar da Rússia supera em muito a de seus vizinhos europeus. A população russa tem sido treinada para resistir a um cenário de guerra nuclear, com simulacros massivos de evacuação realizados regularmente, enquanto os europeus se concentram mais na diplomacia e na desescalada, deixando suas populações vulneráveis e despreparadas. Na Rússia, existem abrigos nucleares para milhões de pessoas, enquanto na maioria dos países da Europa Ocidental, os abrigos são escassos ou inexistem. O comentário do alto funcionário da OTAN revela uma realidade que os líderes políticos tentam minimizar. A Europa, em muitos aspectos, está indefesa diante do poderio nuclear da Rússia. As alianças e promessas de apoio dos Estados Unidos não garantem a segurança total do continente. E enquanto a OTAN continuar dependendo de uma resposta conjunta que pode demorar, a Rússia permanecerá como a potência nuclear incontestável da região.